Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor e aprender. Espero, na misericórdia dEle, que todos nós possamos ser bem-sucedidos. Nós hoje continuaremos o estudo de Filadélfia. E nós paramos naquela parte quando Jesus Cristo disse que a porta ia ser aberta. Ali é o que está escrito na Bíblia, mas no programa do irmão Brana já é bem adiantado quando ele disse: agora eu vou falar sobre as portas abertas. Então nós vamos ficar de pé. Eu não vou ler muito, porque nós já lemos. E mesmo na explicação do irmão Branda, ele faz questão de ler pedacinho por pedacinho. Então, tanto é que tem bem umas 5 folhas que o irmão Branda veio falar sobre portas abertas. Por falar em portas abertas, houve uma coincidência, né? A gente falou sobre as portas abertas, e quando foi à noite, o pastor César fez uma pregação muito boa, aquela pregação efusiva, que não precisa estar puxando a orelha assim de: você não diz nem amém, você não crê, isso aqui. Aí já faz bem, já fica às vezes roxo, vermelho, fica às vezes dizendo coisa até que não deveria dizer, né? Porque ele está pregando e a pessoa está quase dormindo. Mas ele, para não passar por esse negócio, graças a Deus, eu dei orientação a ele, que ele deixou a igreja em pé. Foi uma louvação muito bonita, muito boa. E justamente falando sobre abrir as portas e sobre louvar a Deus. Aí, se tivesse tempo, mas eu vou falar agora na próxima semana. Mas foi justamente onde eu ia começar, ele continuou. Então, vamos ler novamente a parte onde diz, Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8, onde fala sobre as portas abertas. Acharam? Eu sei as tuas obras, que eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira frase deste versículo, eu sei as tuas obras, aqui fala o irmão Brana, é analisada ao restante do versículo, pois suas obras tinham a ver com a porta aberta, a pouca força e a palavra e o nome, que tem o significado, nós vamos aprender aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia em nosso favor. Pedimos, ó Pai, que tenhas compaixão de nós, que nos ajude para que tudo dê certo nas nossas vidas e que possamos, ó Deus, procurar nos acertarmos mais e mais com o Senhor enquanto esperamos a Tua vinda, que já se nota em toda a parte do mundo que os sinais estão sendo derramados de uma maneira até, susceptíveis, mostrando que breve, as guerras também, em breve o Senhor vai voltar para nos resgatar. Clamamos que o Senhor use conosco aquilo que for da Tua vontade para nos exortar, mas não deixe, ó Pai, que fiquemos fora dessa gloriosa e misericordiosa salvação. Isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse estudo, abençoa também os cânticos
do irmão Ricardo e os músicos, e abençoa os irmãos que estão lá na retaguarda. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, e quem vier pregar hoje aqui, que vier com teu Espírito Santo, para pregar a tua palavra como ela é, peço também, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos que estão vindo para esta casa de adoração. No nome de Jesus Cristo. Também o Senhor guarda a minha filha e o meu genro, que estão vindo de Natal para cá. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmão. Bem, ó, o irmão Brando fala aqui, irmão. Vou começar com a mesma palavra que ele começou aqui. A primeira frase deste versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo, pois suas obras tenham a ver com a porta aberta, a pouca força e a palavra e o nome do Senhor. Continuando. A fim de compreender a riqueza do significado envolvido em eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era estendendo-se uma para dentro da outra. Uma para dentro da outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de umas com a sobreposição da outra, né? Uma fusão ou um desvanecimento, certo? A introdução gradual da outra, em vez de um fato final abrupto e um começo bem definido, esta era em particular flui para dentro da outra. Isso aqui nós já falamos, não gosto muito de falar sobre isso aqui não, porque puxa muito tempo. Em outras palavras, a era não terminava abruptamente, terminou a terceira, não. Ela, quando estava terminando, estava entrando já dentro da outra. Tanto é que teve muitos mensageiros que nasceram no final de uma era, quando ele foi indicado para outra, certo? O irmão Branco foi um deles. Então, da mesma maneira, olhe, é um paralelo, Jesus Cristo com a igreja, e o diabo também com a sua igreja, para atrapalhar a igreja de Deus. Por isso que é chamado de duas vinhas. A vinha verdadeira e a vinha falsa estão entrelaçadas. Porque o Satanás, ele é astuto. Ele diz, vou entrelaçar, vou me misturar, para que ninguém saiba distinguir. E hoje nós não sabemos distinguir. Deus nos deu uma ciência para sabermos distinguir. A ciência se chama a palavra. Porque a gente vê tantas religiões bonitas, bem formadas, bem organizadas, mas quando a gente vai falar que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, isso causa um problema muito sério para eles. Muito sério mesmo, e passam até a querer nos xingar, ou então nos fazer parecer que nós somos tolos. Dizem, eu não sei se foi com o pastor Celso, foi com o outro, que o camarada só faltou querer brigar, mas foi o pastor César, porque ele foi dizer que Jesus Cristo era o próprio Deus. E os testemunhos de Jeová ficaram bravos também quando o pastor falou que Jeová passou como criança pela intimidade de Maria.
ficaram vermelhos de raiva. E quer dizer que aquilo é blasfêmia, porque ele não conhece. O Satanás faz disto, para que a pessoa pense que o certo é que está errado. O que é que está acontecendo hoje no nosso mundo? Não é verdade? O camarada faz desgraça dele e diz que é democracia. A democracia quer dizer, é o direito dos povos. Como é que diz? É a comunicação, é respeitar o conceito um do outro. Mas não, o que se fala como conceito, ele diz que é tirania. E esse, com a tirania dele, diz que é democracia. O outro bajula tanto o colega dele da Colômbia, o colega dele enjoou. E disse que ele parasse mais de falar tanta bobagem. Sabia disso? Foi. Ele ficou até chateado. Para de abrir a boca demais, você falar demais. O lá da Venezuela. Foi o Maduro. Então você veja só como está o mundo. E o que foi atividade com Jesus Cristo? Que não fez nenhum mal e acusaram ele de tanto mal. Disseram até que ele queria tomar o reino, queria tomar o reinado. E por conta disso, eles querendo parecer com os filhos de Deus, eles abriram a boca e disseram uma das maiores asneiras que ele tinha que dizer. É por isso que sofreram também no mundo os filhos dele. Mas foi uma das piores asneiras, quando Pilatos perguntou: você está assim, o vosso rei? Mas nós não temos outro rei senão César. Essas palavras, se a gente todos estamos sabendo de Deus, não tem nada não. Então, muitas vezes a gente diz assim, foi um ato, irmão Branco, eles gostam de dizer uma forte expressão, um irmão que pregou, foi um ato muito, muito doloroso que Deus fez, cegar os olhos dos seus servos, os judeus, para abrir para os gentios. Vocês acham que isso foi um ato muito... Vocês acham isso? Eu não acho não. Porque os judeus não aceitavam bem o nosso Deus, desrespeitavam, ele mesmo diz, né? Que o jumento conhece a sua manjedoura, conhece o seu dono, tudo mais, o meu povo de Israel está longe de mim. E o que foi que eles fizeram? Por mais que eles se manifestassem dizendo que era o Deus de Israel, mas ele nunca, quem viesse falar no nome desse Deus era morto, era açoitado. Então, Deus sabia que ele ia fazer isso. Então, Deus me perdoe se estou falando errado, mas eu acho que não foi nada de dureza de coração de Deus, não. É pelo contrário, que Deus é tão amável, Deus é tão misericordioso, que começou a dar chances a eles. Quando ele não quis, ele espera aí, vou dar uma chave. Vou dar uma chave para eles aceitarem ou não. Aí Isaías que havia falando demais sobre Jesus Cristo, como Deus verdadeiro. Mas quando foi no 52:6, ele disse, o meu povo saberá o meu nome. Ou seja, quem não ligar para o meu nome também não pode ser chamado meu povo. E o resultado é isso, né? Que até hoje, tem uma religião que é altamente organizada, de adventistas. Não tem Jesus como o Deus. Não tem. O testemunho de Jeová, se disser que Jesus é Deus, ele é capaz de brigar com você. Ele diz, ele é um Deus menor. Quem é Deus menor somos nós, por enquanto, mas nós seremos iguais a ele. Amém? Nós seremos iguais a ele, somos reis e sacerdotes, mas seremos iguais a eles. Porque a Bíblia diz, o Paulo mesmo diz, que nós o conheceremos como somos conhecidos. Ou seja, conheceremos como ele é, sem ter nenhuma dúvida de quem é o nosso Deus. Do jeito que nós somos conhecidos por ele. E ele diz, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 28, que depois de ele sujeitar os cabelos de seus pés, todas as coisas, aí ele mesmo subirá para a presença de Deus, e lá
né? Ele se sujeitará a Deus, ou seja, ele será o Deus da glória, agora não mais só no nosso meio, no nosso lado, ele será dentro de nós. Aquela comparação que ele fez lá em João 14, que ele disse que ele subiria e enviaria o Espírito Santo, que o mundo não conhece. O mundo não conhece. Veja só, uma prova que não são todos que vão ser salvos. O mundo não conhece. E por isso que não o vê. Aí diz para os discípulos: mas vós o conheceis e o vedes, porque ele habita aí convosco, mas estará dentro de vós. Então, ficado surpreso sem saber, aí ele foi dizendo umas coisas, mas no futuro, assim, ele disse que aquele que me amar guardará meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ah, parece dois? Não, não parece dois, eu e o Pai, não parece que ele já tinha revelado, mas pode parecer que seja dois, alguém que quer ter em mais de um, mas o próprio Jesus Cristo diz que o Pai está em mim e eu na minha igreja. Quer dizer, e virei e faremos nele morada, ou seja, quem tem a Jesus Cristo tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, tem o Pai e o Filho, de verdade, como João disse, aquele que crê no Filho tem o Pai e tem o Filho. Aquele que não crê no Filho é mentiroso e não tem o Espírito de Deus. Aquele que não crê no Pai, esse também está derrotado, é mentiroso. Porque onde Jesus está, o Pai está. Jesus Cristo. Jesus, o homem, Cristo, o Deus, o Espírito Santo. Por isso que fala lá em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Jesus Cristo, o homem. Quer dizer, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, é o Senhor, Deus da glória, o Senhor Jesus Cristo. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí Jesus Cristo, o homem, ou seja, Deus morando no homem, para poder orientá-lo e levá-lo à glória, certo? Aí é quando o irmão Branco diz, eu sou a porta aberta. A porta aberta não é uma porta de uma igreja aberta, é Jesus Cristo. Quem quiser ver ao Pai, vem a mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Aquele que entra por mim achará descanso para suas vidas. Então, a porta aberta aqui é o Senhor Jesus Cristo. E o mensageiro que ele escolheu, que foi Wesley, foi também um abridor de portas. Ou seja, ele chegava a passar a noite todo dia montado em um cavalo para levar o evangelho. Ele saía à noite para chegar lá em distância como daqui de Aranhuns, daqui para João Pessoa, e ele no cavalinho dele, de noite ali. Quando chegava lá, estava amanhecendo o dia, onde ele tomava o cafezinho dele, e às vezes nem comia, que às vezes estava em jejum, e ia pregar o evangelho, mas se o dia ele pregando o evangelho, nem dormia não. Isso foi John Wesley. Por isso que ele primava pelo evangelho e para levar a palavra de Deus ao conhecimento. Então ele abriu as portas de uma maneira extraordinária, espetacular. Tá bem? Agora vamos continuar a leitura. Agora diz assim: uma vez que a era de Filadélfia tenha quase terminado o seu curso, a era de Laodiceia entra rapidamente, a sétima era. Então, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita final. Está vendo?
Tanto o joio quanto o trigo, que estão crescendo, 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 agora eles já estão crescidos. Mas eles já estão dando seus frutos, e pelos seus frutos conhecereis. Ele tem a bênção de Deus, eles têm a cura, porque Deus dá a cura por causa do seu nome. Tem toda essa graça, mas eles não estão honrando a Deus. Está lá em Mateus 7, se não falha-me embora. 7, a partir de 21 a 22. Que ele disse, Senhor, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós fizemos maravilha, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós fizemos muitas campanhas, curamos muitas pessoas. E Jesus escutando, quando eles param, Jesus disse, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, se conhecer não é como dizer assim, eu conheço isso, eu conheço Samuel, eu conheço Vanderlei, não. Conhecer aí é o conhecimento espiritual, vocês entenderam? É quando diz assim, e Adão tornou a conhecer Eva e ela teve o outro filho, entendeu? E outra parte diz assim, e José estava casado com Maria, mas não tinha, né? Não tinha o quê? Conhecido. E Maria, parece até que Maria está mentindo. Maria não conhecia José, né? Visualmente, mas quando o anjo falou para ela, ela disse assim, como se eu não conheço o varão? Então essa expressão é uma expressão muito bela, muito bonita, quer dizer, eu não tenho contato como uma esposa ainda a um homem. Como é que eu vou ter filho? Já vou ter filho. Aí a virtude do Espírito Santo te cobrirá. É outro termo também que é um termo para a metáfora, para embelezar. Cobrir quer dizer o ato entre um esposo e uma esposa. Isso, até em animais, o macho fica cobrindo a fêmea. Mas aí Maria disse, eu não conheço varão, ou seja, eu não tenho nenhum contato com nenhum homem. Aí o Espírito, o anjo disse, a virtude é a força, o poder, a virtude, a força, o poder do Altíssimo te cobrirá. Quer dizer, cobrir a ela e ela não sentia, porque eu já falei a vocês, o que entrou no ventre de Maria foi milhares de vezes menor do que um vagalume, nem Maria viu. Foi aquela pontinha de luz. Ali estava o corpo de Jesus Cristo, já formadinho ali para desenvolver. E ele foi desenvolvendo no útero de Maria, se alimentando de Maria, mas sem ter carne nem sangue de Maria, e muito menos de José. Então está bem explicado, está bem compreendido isso aí, não está? Então por isso que diz, eu até corrigi uma expressão que eu escutava aqui, que dizia, não, Deus já colocou o sêmen, que é a palavra mais bonita, já pronto, mas não. Se ele colocasse aquele sêmen, o sêmen teria que ter o espermatozoide, e o espermatozoide teria que ter o óvulo, e o óvulo seria de Maria. Então tinha a participação de Maria. Então não foi nada disso, já entrou prontinho. Aquela luz assim, ó, penetrou que Maria nem viu, ó, menor do que uma pontinha de alfinete. Ela nem viu nada, ela só veio a saber alguns dias depois que os costumes dela cessaram e ela começou a sentir a luz desenvolvendo dentro do seu ventre. Quando eu digo a luz, porque Jesus Cristo é a luz. Lá em João diz, João não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. E João veio e deu testemunho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então vamos ver que tem mais uma coisa aqui. Então Mateus 13:30, recorde, por favor, que a era de Sardes começou a reforma. Está vendo? Na era de Sardes começou logo a reforma. E aí foi continuando, foi desenvolvendo o joio e o trigo. Certo? Tem mais aqui, ó. E deve ainda continuar até que o grão que foi plantado no Pentecostes passe através do ciclo
completo do plantio, irrigação, nutrição, etc., até que volte exatamente à semente original. Vamos ver aqui, até a semente original. Então, o trigo e o joio já cresceram. Só falta agora chegar o dia de Deus separar. Tanto é que você encontra pessoas, eu não estou julgando, mas essa predição que fez uma cantora, que parou em pleno carnaval, falou do Apocalipse. Alguns disseram, mas como é que ela foi falar lá sem ela sair daquele carnaval? Eu não quero discutir isso, eu sei que ela abriu a boca, e quando ela abriu a boca, a colega dela, considerada do mesmo estado, na Bahia, disse que ia macetar o Apocalipse. Ela disse, eu estou falando aquilo que Deus tem mandado eu dizer sobre o Apocalipse. Aí então, ela disse aquela bobagem, já tem uns problemas aí que ninguém sabe sobre conta disso, ou não, ou se foi coincidência, porque Deus não pune na hora, se Ele não quiser punir. Ele tanto vai punir na hora como deixar. Por isso que a Bíblia tem uma parte que diz, porque Deus não cobra o erro da gente na hora, às vezes a pessoa esquece que ofendeu a Deus. Então, o que acontece? Você sabe que ela passou mal, quase morre. Agora, pelo fato de dizer, teve uns que acreditam que não devia falar porque ela está no meio do carnaval. Mas tem que saber que quando Deus quer falar, Deus fala da maneira que Ele quiser e com o que Ele quiser. Ciro nunca foi servo do Senhor, foi Ciro. Então ele chamou Ciro de meu servo, não foi? E Ciro não era um crente. Mas Ciro, como ele diz, é meu servo, e Ciro leu no livro sobre ele, antes dele nascer, ele disse, não, esse é o meu Senhor. E então ele fez a obra de Deus, mesmo sem ser da família de Deus. Veja só, aquele Caifás, foi Anás, fez uma profecia sobre Cristo. Já é hora de um homem morrer ao invés de uma nação. Ou seja, ao invés de uma nação se perder, é melhor que pereça, que morra um homem. E a Bíblia diz aquela predição, aquela profecia, não foi da vontade daquele sumo sacerdote, não. Foi Deus que usou a boca dele. O que faz Belém de Judá ser a cidade preferida por Deus para mandar o seu filho, né, que veio de Judá, quem foi que fez a profecia? Foi um falso profeta que disse, e tu, Belém Eufratas, de maneira nenhuma serás a menor da cidade, porque de ti virá o guia para o meu povo. Foi uma profecia que ele queria dar contra Israel. Deus abriu a boca dele para ele falar a favor de Israel. No entanto, mas na frente das confusões, o povo de Israel traspassou o profeta falso com a espada. Aí você vê, Deus quando quer usar, usa qualquer pessoa. Quando Deus quer usar, pega uma pessoa que foi prostituta e eu sou superior. E minha força não vai ser atrapalhada pelo pecado. Então, Deus não cobrou nada de pecado daquela Raabe. Pelo contrário, Deus já tinha perdoado ela e colocou no lugar do pecado dela o temor do Senhor. Porque Deus quer provar que todos nós devemos nos curvar a Ele, independente do mal que Ele tenha feito, pedir a Ele misericórdia e nos curvar perante Ele, porque já pensou de dizer, não, eu não curo Ele porque eu não posso que Ele pecou. Então o pecado estava atrapalhando a obra de Jesus Cristo, não é verdade, irmã? Então não pode acontecer isso. Quando está perdoado o seu pecado, está perdoado mesmo. Perdoou e veio logo nela o quê? O temor do Senhor. Ela encontrou 2 espias e disse,
Eu tenho visto falar sobre o Deus de vocês, que é o Deus altamente poderoso. Falou sobre ele, e depois, eu quero me livrar desse castigo, eu e minha família. E se livrou foi Raabe. E ainda teve um grande presente, que foi casar-se com um general chamado Salmão. E no futuro ela foi a tataravô de Jesus Cristo, considerando que Jesus Cristo veio da linhagem dela. Pela mulher veio da linhagem dela, e por parte dos homens veio da linhagem de um incesto de Judá com Tamar. Veja, mas uma prostituta, ela não era prostituta, e ela não pecou. Vocês sabiam disso? Creio em Deus que ela não pecou. Foi Deus que enviou ela. Disse: o meu servo esqueceu daquilo que é minha lei, de colocar os filhos para suscitar herança ao irmão, não é verdade? Então ele nem ligou. Quem sabe se ele pensou, ela pode matar meu filho, essa mulher que é venenosa, matou 2, pode matar mais um, né? Aí esqueceu, deixou o filho lá, o filho cresceu, ficou rapaz, e ele nada de falar. Aí ele estava também viúvo. Aí Deus mudou Tamar, toda bonitinha, toda aprontadinha, no traje de mulher mundana. Quando ele viu, os olhos cresceu em cima de Tamar. Disse: que mulher é aquela? Ele estava sentindo falta, estava sem mulher. E aí você conhece a história. Ele entrou em Tamar, e Tamar engravidou, e ele disse que Tamar ia ser apedrejada. Certo? Aí quando Tamar levantou o bastão dele, ó, o homem que me usou é dono desse bastão e desse bom, um negócio assim. Aí então ele disse assim: ela é mais justa do que eu, mais honesta que eu. Ele não sabia. Então ela não tinha pecado, ela teria feito um grande pecado, mas Deus que usou ela. Por quê? Porque era da descendência de Judá que viria aquele que pregaria o evangelho para o povo. Aí quando diz assim, Jesus quis ir lá no tanque onde estava aquela mulher, né? Aí disse: porque o evangelho vem dos... Não, o evangelho vem dos judeus. Aí o pessoal pensa que quando nós temos um judeu pregando o evangelho, me diga que o evangelho está dizendo é a boa nova, né? O evangelho é boa nova. Jesus disse a Jesus: vem dos judeus. Aí tem gente que está pensando que os judeus vão pregar o evangelho. Não é não, gente. Vamos raciocinar pela Bíblia. Não é não. É porque Jesus é filho de judeu, porque Jesus veio da descendência de Judá, dos filhos de Jacó. Entendeu? Então o evangelho vem da descendência de Judá. Por isso que Jesus é um judeu na carne. Então na carne é contado politicamente, não é espiritualmente não. Espiritualmente Paulo explica. Ele veio da descendência de Davi, está lá no Romanos 6, 3 em diante. Mas Romanos 9, 6 em diante diz: ele, de acordo com a carne, ele é descendência, era a carne do povo judeu, para confirmar o que ele diz: o evangelho vem dos judeus. Mas Paulo diz: mas ele é Deus, bendito eternamente, amém, segundo o Espírito. Ele não disse nem que ele é filho de Deus. Paulo parece que usou aquele termo, Paulo não foi Deus que botou, para ninguém confundir. Não chamou dele de filho de Deus, disse: ele é o nosso Deus, bendito eternamente, amém. Agora o evangelho não veio de judeus, veio ele é judeu. Quem é que apresentava Jesus Cristo no período judeu, do povo de Israel? Era Davi. Mas não dá direito a gente orar a Davi, não. Ele apresentava porque aquele ali foi Deus que usou. Davi foi um guerreiro. Para você ter uma ideia, Davi estava cercado por 10, 12 homens, lutando, e uma espada não tocava nele. Porque Deus tinha um plano para que ele fosse o guerreiro dele.
para que se cumprisse aquilo que Jacó já tinha dito, disse Judá, tu és um leãozinho, que pega os teus inimigos pelo pescoço. Aqui era uma profecia, ou seja, pegar o inimigo tu matas. Era Jacó, sem saber de nada, abrindo a boca, para dar a profecia, quem seria o filho de Judá, que era o seu neto. E quem foi? Teve um guerreiro maior do que Davi? Não teve. Foi a mão de Deus. A pedrada que Davi matou o urso, que Davi matou um leão, porventura essa pedrada teria força para matar um urso ou um leão? Não teria, não. Não teria de jeito nenhum. Um rapazinho assim, talvez de seus 14, 15 anos, dar uma pedrada no urso, matar o urso, dar uma no leão, matar o leão. Aí já foi Deus mostrando. E também o pastor tem que dizer, como Saul errou, Deus escolheu Davi. E isso não é verdade, Deus já tinha escolhido Davi. Só que o povo não teve paciência de esperar, começou a pedir. Aí Deus vai dar um homem bem grande a ele, maior do que o nosso irmão Ivan. Bem 1 metro maior do que o irmão Ivan, ou mais. Vou dar bem grande um guerreiro aí, ele não está querendo assim, mas Deus botou de propósito um homem que só tinha músculo. Só tinha músculo e tamanho, mas ele era medroso. Ele só tinha coragem para tentar matar Davi, mas ele era medroso. Então veja só, gente. Mas Davi, desde a vez que ele fez o negócio errado, que coisa terrível! Essa política imunda que os homens carregam entre si. Que coisa terrível! Deus mandou destruir todos os amalequitas, porque o rei Agag tinha destruído muitas famílias. Muitos pais de famílias. Então ele vai, mata todo o povo. Você já imaginou criancinha no braço da mãe e o povo de Israel vir com uma espada de 1 metro, 1 metro e pouco, e enfiar naquela criança, a criança sem saber nenhum mal, sem ter feito nenhum mal. Mulheres, mocinhas de seus 13, 14 anos, a pegadinha assim, a mãe, vê um soldado puxar ela e a espada. O sangueiro descendo. Quando chegou em Agag, cabra sem vergonha. Não tinha espinhaço de um crente mesmo, não. Deus mata de todo. O principal causador dos desfilhamentos das mães dos guerreiros de Israel tinha sido o rei Agag. Agora, se eu disser a vocês, Agag era primo. Sabia disso? Era daquela descendência louca. Aquela descendência louca que veio com aquele sobrinho de Abraão. Então, poupou Agag. Agag já estava feliz. Aí foi quando Deus deu aquele decreto. Samuel disse, por que fizeste isto? Por que fizeste isso? Deus rasgou do reino de ti. E então Agag já estava feliz. Eu escapei, você é um conselheiro de Saul. O profeta Samuel puxou uma espada, mas deu tanta pancada assim com a espada, que o sangue espiou. Quando Samuel terminou, Samuel estava todo salpicado do sangue de Agag, e ele caiu lá como uma galinha que depois de tratada vai para a panela cheia de pedaços do sol. Vendo? Agora poupou animais, já não era do agrado a Deus, mas poupou o homem que era o inimigo número 1 de Deus, ele poupou, que foi Agag. A política, ele é o meu colega, ele é um rei. Então são essas coisas, irmão. Deus fala com quem ele quer, do jeito que ele quer. Não quer dizer que Deus falando pela boca de um homem, quer dizer que aquele homem está salvo, não. Eli estava certo diante de Deus? Hein? Não é verdade? Mas quem foi que deu a profecia? A profecia que aquela mulher de Eucana ia ter um filho? Eli. Os filhos de Eli, eles defloravam irmãs. Eles defloravam irmãs que iam lá adorar, e ele pegava, puxava pela mão.
As mulheres não, naquela época as mulheres não resistiam aos homens e pintavam miséria. E Deus ainda segurou ele vários tempos. Mas disse que você vai morrer. E ele morreu de uma queda de um tamborete. Então, Deus, alguém, eu já disse aqui, alguém pode parecer que está pecando, mas se foi Deus que usou, como usou Jacó, nada é apontado como pecado de Jacó ali. Nada. Porque foi Deus que deu força e ousadia para ele enfrentar e saber driblar o seu irmão, suplantar. Por isso a palavra Jacó quer dizer suplantador. Veja só, nós devemos agradecer a Deus que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Porque Ele perdoando, quem é que pode nos acusar de pecado? Ninguém pode acusar de pecado. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Então, meus amados irmãos, são essas coisas que Deus fez, para que saibamos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Que não devemos pecar, mas se pecar devemos nos arrepender, como João disse, não pequeis, filhinhos, mas se pecar temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou. Se Ele manda a gente perdoar até 70 vezes 7, sem contar, ao nosso irmão, olha, quem é maior, Jesus Cristo ou somos nós? Então, se Ele deu essa ordem, perdoai, e não condeneis, não negueis um prato de pão ao seu inimigo, matar a sede dele, matar a fome. Então, se Deus faz isso, porque Ele está de coração aberto, Ele na cruz, Pai, perdoa-lhe, Ele não sabe o que fazem. Mas que foi uma dureza de Deus cegar os judeus? Não. Ali não teve nada de dureza de Deus. Ali teve uma lição para aprender a respeitar. Tanto é que o remanescente dos judeus estão aí com Deus. E Deus vai dar força para ele vencer essa guerra. Amém? Devemos orar pelos nossos irmãos judeus. Mas Deus não faz injustiça contra ninguém. Eu vou cegar os olhos de Iveson para ele sofrer para poder dar a vez a Samuel. Não, ele fez isso se Iveson fez um mal. Então, nós devemos conhecer que Deus nunca faz um mal contra ninguém, de propósito. Deus não nos odeia, Deus nos ama. Agora Ele quer que sejamos como Ele é, como Ele mandou. Ele mandou que perdoasse a todos os nossos inimigos, tratasse bem a todos. E não desejasse nenhum mal. Quando soubesse que estou falando mal da gente, aí falar bem dele. É isso que nós devemos fazer para viver como Jesus Cristo. É isso que Jesus quer que vivamos. Isso é o tema, porque a palavra Filadélfia quer dizer amor fraternal. Isso é abrir portas. Você tem alguém que está bem embaraçado com você, fala a ele ou a ela e convence. Mas por que você está assim? Não, nós somos irmãos de Cristo. Bota logo isso na frente, somos irmãos de Cristo. Fazer a pessoa sentir que nós somos irmãos e Deus quer que a gente se ajeite para com Ele. Então Ele quer que todos nós sejamos assim um com o outro, porque é isso que é abrir porta. Abrir porta não é sair só pelos morros, e não, porque às vezes a pessoa vai ter um trabalho tremendo e às vezes não dá quase nada, embora que nós fizemos a nossa parte. Mas se a gente não está sabendo nem abrir portas, nem oferecer um amor fraternal ao nosso irmão, à nossa irmã, então o que vai acontecer? Que agradecimento vamos dar a Deus? Como é que nós vamos dizer que nós somos cristãos verdadeiros? Nós desse jeito não estaremos agindo como cristãos verdadeiros, não. Que eles perdoarem, amai uns aos outros, como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Se entregando de corpo e alma para nos livrar da condenação, e nos livrou. Sabe quantos dos que Ele assinou o nome no livro antes da fundação do mundo, sabe quantos honrou Ele em tudo sem falhar? Quantos foram? Nenhum. Porque foi Paulo que disse: não há um justo sequer, não há nenhum que faça o bem. Todos possuem garganta, não temos que dar, que só sai coisas podres.
são como sepulturas. Mas Deus, até olhando do céu, não viu nenhum justo sequer, nenhum. Mas aqueles que Ele colocou no nome, Ele sabia. Quando eu visitar essas pessoas, quando eu visitar esses meus filhos, eles vão me servir. Vou deixar de pecar? Não, só quando for para a glória. Mas vão me servir, vão me honrar e vão dar testemunho de mim. E é isso que aconteceu com aquele homem que pensava que ia ser condenado. E quando estava esperando, aí ele disse: pai, como é o nome dele, sabe? Aquele que foi tomado, e depois foi como é? Sim. Aí, veja só, quando eles que esperavam, veio aquela voz bem forte: você está condenado. Ele está diante de Deus, e Deus não suporta nem um pontinho de pecado de mal. Por isso que Ele mandou Jesus vir sofrer, derramar seu sangue, para que quando Ele olhe para nós, Ele veja em nós o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele sangue do Senhor Jesus Cristo nos torna fraternos, ou seja, nos torna irmãos. Se está sobre a guarda de Jesus Cristo, ele está salvo, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, gente, é isso. Aí a turma quer dizer que Jacó pecou, isso eu ia passando, não posso passar. Jacó em nenhum momento pediu perdão a ele por aqueles pecados, aquele, entre aspas, pecado. Ele procurou o anjo para o abençoar, porque ele estava sentindo: eu tenho as promessas de bênção do meu Deus, mas eu quero que Deus me abençoe agora diretamente a mim, porque para que eu possa enfrentar meu irmão. E ele não tem intenção de enfrentar o irmão para matar o irmão, não. Ele tem intenção de enfrentar o irmão abençoado. Aí lutou a madrugada todinha. Aí quando disse: como te chama? Jacó. Aí a pessoa de logo que diz: Jacó, que é isso, aquilo, outro, suplantador. Não. Ele não estava fazendo confissão, não. Ele apenas disse: meu nome é Jacó. E esse nome Jacó não foi a mãe dele que deu, não. Foi mandado por Deus para que ele desse certo com aquilo que Deus faz. E Deus faz como quer e do jeito que Ele quer. E do jeito que Ele quer, aquilo que pode parecer pecado, Deus disse: é o meu servo que eu estou mandando. É meu servo. Então, o anjo não mandou ele se arrepender dos pecados, nem ele disse: eu quero aqui me arrepender dos meus pecados, não. Eu vim aqui pedir para tu me abençoares. Se não me abençoares, eu não largarei os teus pés. Já terminou. Então, gente, é isso que Deus quer. Por isso que a Filadélfia é amor fraternal. E o amor fraternal de Wesley foi tão grande, para as pessoas que estão chegando agora, que ele viajava a noite todinha para um lugar longe, de cavalo. Não era de carro, não, nem de carroça, não era cavalo. Para que chegasse lá ao amanhecer, e ao amanhecer ele se preparava para pregar, se não tivesse jejuando. Se ele estivesse jejuando, ele já ia se preparar sem comer nada. E assim, o amor fraternal visitou muita gente. A Inglaterra foi liberta de muitas coisas terríveis, que agora está voltando tudo para a Inglaterra. Gente praticando sexo no meio das praças a poucas horas da noite. Mas tiveram já a visita do Deus. Tiveram a visita de John Wesley. John Wesley deixou bênção. Todos eles fizeram isso. Transformou a igreja em bênção. Mas quando eles partiram, a igreja se denominaram. Então transformaram em uma coisa desagradável a Deus. Do mesmo jeito que foi Constantino. Constantino, ele não entrou pensando mal, não. Eu estava lendo a história, eu estava vendo a história. Ele, inclusive, honrou a mãe dele, que ele ficou chateado com sobre que a mãe dele tinha se tornado uma cristã. E ele também tornou-se um cristão. E a noiva dele, que ele não queria nada com ela porque ela era cristã, ele também se tornou cristão e casou-se com ela.
Agora, depois que a igreja estava evoluída, começaram os importantes a entrar na igreja e pisar os pequenos, e também ele não queria em trindade não, mas quando veio a notícia que Deus eram 3 pessoas distintas, então o verdadeiro cristão sai da igreja. Não, isso aí é diferente, a gente conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, e não é assim não. Deus é um ser único e verdadeiro e redentor. E Jesus Cristo é seu Filho, no qual ele habita. E é assim que crê um verdadeiro crente. Então eles foram perseguidos, foram mortos, um bocado de coisa. A ponto de Roma tocaram fogo e botaram a culpa para os cristãos, para poder o pessoal, e eles eram tiranos. Hoje nós estamos vivendo uma tirania assim. Uma coisa até boba, eu acho uma bobagem. Você vai responder e pode ser preso porque você andou de jet ski perto da baleia. Então, tirou a tranquilidade da baleia. Isso é coisa ridícula. Como é que homens que se pensavam que fossem homens honestos, homens que tivessem inteligência, dizer uma bobagem dessa? Já foi mostrado, já estão até presos o homem que matou a vereadora, é tudo da equipe deles. Ainda tem um que diz não, mas quem mandou matar ainda foi o filho de Bolsonaro. Eu não estou aqui não é falando de política não, por favor. Eu até condeno muito essa política de Agag, que fez para o Samuel matar ele. Mas eu estou falando que a política não é de Deus, mas acontece nos períodos que Deus está trabalhando. E Deus não disse o sinal, e Deus não disse que muitos de nós iríamos até morrer, até por pessoas que seriam amigos, colegas. Então está acontecendo. Tem muitos deputados que é colega um do outro, agora estão brigando com o outro, porque querendo implantar essa maldita ideia de gênero, querendo que um menino é proibido dizer eu sou menina, a menina é proibida dizer eu sou menina, até que algo convença ela de que realmente ela não é menina nem menino. Então isso é coisa desgraçada, e ninguém vê isso. E o único que às vezes responde contra isso, mas ele mesmo disse, eu cheio de colegas aqui, ninguém quer me apoiar. Senão aqueles fascínoras, usados pelo maldito Satanás, já estariam na cadeia. Mas isso nós devemos orar, porque se estão fazendo isso, Deus permite, que é para quê? Você sabe o que Deus permite? É a mesma coisa que permitiu no Egito, para que a gente sinta que o nosso ninho está cheio de espinhos. Então vamos treinar para bater asa e olhar não para baixo, olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Então quando essas pessoas pensarem que estão vencendo a gente, que vai fechar a igreja, fechar aquilo outro, quando pouco haverá o estrondo e seremos içados para receber o Senhor Jesus Cristo lá nos ares. Então vão saber as bobagens que eles fizeram, e é tarde demais. Então que Deus nos abençoe, que Deus enche o coração de todos nós, para saber, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, e em segundo lugar, os nossos irmãos, porque nós estamos numa caminhada fraternal, e esta caminhada fraternal, que é Filadélfia, ela já está se derramando dentro de Laodiceia. E ao se derramar dentro de Laodiceia, estão agora vivendo dentro de Laodiceia. Mas só que quem chega primeiro que Laodiceia é justamente a era de Éfeso. Por isso que o irmão Breno diz que seremos chamados igreja efesiana, ou seja, igreja que vem da pregação de Paulo para nós aqui. Então, nós subiremos com Deus. Mas a outra igreja que se inicia, a falsa igreja, está dizendo também que é cristã. Mas por isso que, infelizmente, naquele dia, o azeite vai se acabar. E então vai dizer, me vende, me presta
um pouquinho do teu azeite, para que tu fique na escuridão. E a resposta é essa. Como eu posso dar? Se eu der, eu fico sem o meu azeite. Vai ir comprar. E onde vai comprar? Com o Papa? Quase todas as igrejas evangélicas agora, elas se domam ao Papa, quase todas. A igreja evangélica está ligada ao Papa. E quando vão visitar o Papa, ainda diz, faz tudo que aqui é a mão do Papa, né? Sua Santidade, beija o anel do Papa. Vai o barbista daqui, meu camarada, como está os meus depósitos aí? Eu quero saber como estão meus depósitos. Porque ele tem muito depósito também lá no Vaticano, Lula. Então, temos por nós quem? Nós temos por nós quem? Vamos dizer bem alto. Temos por nós o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Deus os abençoe. Igreja do Deus vivo. Quem quiser dar o like, está somente em áudio, mas já pode dar.